Ó, você assistiu Guardiões da Galáxia Volume 3, é um filmaço, mas tem muita coisa ali que ficou faltando a gente entender. Né, autoevolucionário, Groot falando, os novos Guardiões da Galáxia, enfim, tem muita coisa ali que eu acho que eu vou trazer pra vocês. Eles vão pensar, pô, peraí, por que não explicaram isso? Vamos ver. Peter aqui! É triste, eu sei que é duro de aceitar, mas a saga dos Guardiões da Galáxia no UCM acabou com o terceiro filme aí, a despedida do James Gunn da Marvel. Inclusive, é um final pra gente, né? A gente teve meio que um início, meio e fim. E que despedida, na verdade. Pô, foi uma senhora despedida. O cara sabe realmente das coisas. Não adianta. Ele soube muito bem fazer essa equipe desajeitada espaciais funcionar no cinema. James Gunn é um cara que, olha, vou te falar, a DC fez uma boa contratação. Bom, agora a gente tá falando de UCM, então não tem como, você sabe disso. E o filme termina e deixa mais perguntas do que respostas. Porque a saga dos Guardiões pode ter acabado. Ou não, dá pra saber. Mas a saga do multiverso segue aí, firme e forte. Tem muita coisa ainda pra explicar. Por exemplo, essas perguntas aqui agora, se liga. Groot falando, parecia impossível, aconteceu. O Groot falou outra coisa além de eu sou o Groot. Não, ele falou outra coisa além disso. Ele conseguiu soltar um eu amo vocês, caras, na língua humana, numa cena muito legal, só que sem explicação. Nos quadrinhos até 2008, o Groot falava normal. Só depois que ele morreu é que ele voltou desse jeito e o Sam usou essa nova versão como base. Pode ter sido só uma escolha do James Gunn sem muito sentido, mas a real é que veio do nada e ninguém esperava por isso, né? Agora meio que surgiu uma explicação, não se sabe se é oficial ou não, mas é dito que o Groot falou eu amo vocês, caras, na nossa língua, na língua humana, no idioma humano, mas na verdade não era isso, ele tava falando eu sou o Groot, só que a gente se afeiçoou tanto pelo Groot que já tava entendendo o que ele tava falando, então foi uma sacada bacana, se foi isso, é bem bacana. Autoevolucionário. O Autoevolucionário foi o grande vilão desse terceiro filme dos Guardiões, e ao que tudo indica ele morreu, né? Não dá pra saber. Não pelas mãos do Rocket, né? Que teve a chance de dar cabo do inimigo, mas sim teve uma atitude digna de um dos Guardiões da Galáxia. Mas a real é que a nave do Autoevolucionário explodiu com ele dentro. Só que né, a gente só viu isso. Viu uma morte fora da tela. Então ele pode muito bem ter sobrevivido de alguma forma, ninguém sabe. É difícil, mas galera, se tratando da Marvel e de personagens da HQ em geral, não dá pra descartar. Na HQ ninguém morre assim não, ok? Soberanos. Os Soberanos são uma espécie de humanos melhorados, né, que foram mostrados lá em Guardiões da Galáxia Volume 2. No terceiro filme, a gente descobre que eles foram criados pelo Autoevolucionário e pela Esha, né, a sacerdotisa dos Soberanos, estava dando inclusive origem ao Adam Warlock. Apesar de ter criado eles, o vilão destruiu a Contra-Terra, matando a Esha no processo, aí, nessa explosão. O que faz o Adam Warlock até mudar de lado. Mas o filme não mostra o que aconteceu com o resto dos Soberanos. Eles ainda existem? Ou será que o Adam é o último da raça? Faltou responder isso. Novos Guardiões da Galáxia. Quando o filme termina, a gente tem uma nova formação dos Guardiões da Galáxia. Agora a equipe é formada basicamente pelo Rocket, Groot, o Doguinho Cosmo, Adam Warlock, o Kraglin e Phyla-Vell. O que não tá claro é se essa nova equipe vai ter um futuro no universo cinematográfico Marvel. O que é bem provável que tenha, os caras têm que fazer isso, porque vai dar cascalho. Mas eles apareceram só numa cena pós-crédito, tipo, bem rápido, né? Obviamente, quem mais chama atenção aí é o Adam Warlock, pô, baita super poderoso ali, é um personagem muito poderoso. E a Phyla-Vell também, uma das crianças resgatadas dos experimentos do Autoevolucionário. Aliás, o filme não explica nem como é que ela se juntou ao time. Nos quadrinhos, ela é herdeira do Mar-Vell, que é o Capitão Marvel original. Chegou até a usar por um tempo o nome de Capitão Marvel. Será que vem aí uma nova versão dessa heroína? Drax! Eu acho que todo mundo sabe, né, galera, que o Dave Bautista ele não tava mais querendo ser o Drax. Ele tava já muito insatisfeito com o Drax. Ele não via a hora da trilogia dos Guardiões da Galáxia terminar. Tipo, a mente dele tá pra outros projetos mais grandiosos, que exige mais da interpretação tal, né? Não que o Drax não tem que ter interpretação, porque, pô, tem que ser muito bom pra fazer esse personagem. Mas enfim, ele quer uma coisa mais dramática. Tanto que muita gente achava que o personagem morreria. Mas James Gunn deu um final diferente pra ele, deixando o Drax lá em Nowhere, cuidando das crianças resgatadas do Autoevolucionário. É um final bonito, mas a essa altura a gente é obrigado a perguntar, será que é um final mesmo? Será que o Dave Bautista volta ou muda um ator? Então aí as variantes, nunca se sabe. Olha, vou te falar, não tá totalmente a cara do Dave Bautista, né? Botar uma maquiagem ali, dá pra pegar outro cara fortão lá, né, com cara de ovo, e botar pra ser o Drax. Mantis. Bom, a Mantis foi uma personagem que surgiu no segundo filme dos Guardiões, e caiu que nem uma luva, né, naquela primeira formação do time.
Todo mundo gostou dessa personagem. A relação dela com o Drax, pô, foi sempre um ponto alto. No especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, então a gente descobriu que ela também era filha do Ego, né? O planeta vivo. E aí, irmã do Peter Quill, consequentemente. Ela não tá com os novos Guardiões da Galáxia, mas também não ficou em Nowhere com o Drax. Ela resolveu, então, seguir um caminho próprio. A pergunta é, será que a gente vai saber qual é esse caminho da amante? A personagem ainda vai aparecer, vai dar sinal de vida? Seria maneiro demais. Ou será que acabou por aqui mesmo? Foi a última vez que a gente viu ela, sem saber pra onde ela foi? Nebulosa! Outra que chegou já com bonde andando, mas deu certo, foi a Nebula, ou Nebulosa, né? Que também optou por não seguir com os novos Guardiões da Galáxia. Só que, galera, ao contrário da Mantis, ela ficou em Nowhere pra cuidar das crianças. Se a gente pensar na criação que ela teve como filha do Thanos, é um final bonito pra caramba. Mas ainda parece incompleto, tipo, não acabou pra gente, né? O que vai acontecer depois com ela? Nos quadrinhos, ela é uma personagem com peso bem maior na história. E eu não ficaria surpreso se ela voltasse em grande estilo lá na frente, sabe? Tipo, aparecesse alguém recontratasse a atriz pra continuar como ela, como a personagem. Pô, bom demais, né? Talvez nos próximos filmes dos Vingadores, quem sabe? Gamora! E a outra filha do Thanos? Pois é, ela também é uma incógnita, né? A gente não pode esquecer que essa não é aquela Gamora do início, que é aquela que se apaixonou pelo Peter Quill. Não esquece disso, galera. Aquela foi morta pelo Thanos em Guerra Infinita e essa veio da linha do tempo de 2016. Ou seja, ainda é bem mais casca grossa. Tanto que ela opta por ficar com os saqueadores ao invés de seguir com os Guardiões da Galáxia, ou mesmo com o antigo grande amor dela, que é o Peter Quill. Pelo que a Zoe Saldana disse, parece que esse realmente é o final da Gamora no CM. Será, galera? A verdade é que esse terceiro filme dos Guardiões deixou muito em aberto isso. Não dá pra confiar. Senhor das Estrelas. O final do filme deixa claro, o Senhor das Estrelas vai voltar no CM, mas ninguém sabe muito bem como é que vai rolar com o Peter Quill, o que vai rolar com ele. Nesse terceiro filme ele quase morre. Ele é salvo pelo Adam Warlock, mas não fica em Nowhere, nem segue com os novos Guardiões. Na verdade ele volta pra Terra e se reconecta com a família, ao que ele não fazia desde a morte da mãe dele. Seria até um final bem legal pro personagem, mas nesse caso, olha, o próprio filme deixa claro que não é o final. Então o que vem por aí? Uma série própria? Participações? Já pensou? Ele vai voltar, a gente só não sabe onde e nem quando. Acabou mesmo? Os Guardiões da Galáxia mudaram no final desse terceiro filme, com certeza o James Gunn terminou de contar a história que ele queria contar na trilogia, que ele queria contar, isso é certeza. Só que o futuro é um mistério, tanto para os novos Guardiões da Galáxia quanto para os antigos, já que para surpresa de todo mundo, ninguém morreu, então continuou lá. Ou seja, tá tudo em aberto. É bem provável que a gente tenha um quarto filme da equipe, já com os novos Guardiões. Mas o James Gunn não vai estar envolvido, lógico, né? Ele está comandando totalmente os filmes da DC agora, é o chefão, é o Kevin Feige da DC. E um retorno da formação original sempre pode rolar, né? Já que eles teoricamente estão aí. E nostalgia da Din-Din, vide Miranha e do Tobey, né? Qual o caminho que a Marvel vai seguir? Isso é algo que só o futuro vai dizer, mas eu tenho certeza de uma coisa. Lá pra frente, fase 5, 6, 7, se um dia voltar essa formação das antigas, a galera do cinema pira. É uma fórmula, eles podem começar a plantar essas sementinhas de deixar essa galera em stand-by para um dia usar. E um dia chama para uma participação especial. O cachê tá lá embaixo e vai levantar a bilheteria pra caramba. Pensou no negócio? Se o Tobey, naquela época lá, estivesse fazendo o quarto filme, pô, tudo bem, naquela época não, porque era mais antigo, mas porque hoje os cachês são maiores. Mas se hoje fosse o quarto filme do Tobey, hoje, o cachê dele seria muito mais astronômico do que uma participação especial depois de 20 anos, pô, entende? E vocês, tem mais perguntas sobre o final de Guardiões da Galáxia Volume 3? Curtiu o filme? Você tá ansioso pelo que vem por aí? Manda ver nos comentários, comentem. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Olha, preste atenção, esse é um canal noticioso nerdístico. Se você não ativa o sininho, você não recebe nem a notificação do teu celular. Tem que aparecer isso aí, pelo menos pra você entender o que tá acontecendo. Tamo junto pra caramba. Então posso contar com você? Pô, aí sim, bateu fundo. Valeu, galera. Fui!